Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos em mais uma aula exclusiva para o grupo do WhatsApp do Universo Plantado. E essa é uma aula que faz parte do curso Physioplant Master, que eu vou falar um pouquinho mais lá no final dessa aula, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre fase bioquímica da fotossíntese, certo? Sei que vocês gostam bastante de fotossíntese e pediram lá no grupo para que eu fizesse uma aula sobre isso, tá? Óbvio que essa não vai ser uma aula extensa e completa, tá? Porque lá no curso a gente tem aulas separadas em partes, são aulas curtas separadas em partes, e essa é uma parte das aulas em que a gente fala sobre fase bioquímica da fotossíntese, certo? Então, o que é o nosso objetivo nessa aula? É a gente ver como que a planta vai transformar aquele NADPH e ATP oriundos lá da fase fotoquímica da fotossíntese, como que ela pega isso e transforma em carboidrato, certo? Então, assim, ó, antes de a gente entrar no ciclo de Calvin em si, eu só queria lembrar ou informar vocês de que o ciclo de Calvin ele é um processo que é conservado, tá? Então a gente tem ele presente em procariotos fotossintetizantes e também em eucariotos fotossintetizantes. Isso significa que a gente vai ter desde bactérias, algas e até plantas fotossintetizantes fazendo ou utilizando o ciclo de Calvin-Benson-Bessel, tá? Olha só, esse ciclo, ele é, entre aspas, né, a continuação da fase fotoquímica da fotossíntese, tá? Então, vamos dar uma retomada só rapidinho na fase fotoquímica lá para a gente não esquecer de algumas coisas, tá? Então, o que a gente tem? A luz sendo absorvida pelas clorofilas, carotenoides lá do centro de reação nos fotossistemas, né? E esses fotossistemas, eles ficam na membrana dos tilacoides, lá no cloroplasto, né? E o que acontece aqui? Primeiro, vai ter uma quebra da molécula de água, ou a fotólise da molécula de água, que vai, entre outras coisas, liberar oxigênio. E o que mais? Vai também mandar elétrons lá para a cadeia de transporte de elétrons da fase fotoquímica, né? E vai também liberar prótons H+, para o lume do tilacoide. E esses prótons que são liberados ali no lume do tilacoide vai fazer com que haja a ocorrência de um gradiente de potencial eletroquímico que vai fazer com que uma ATP sintase seja ativada ou funcione e produza ATP usando justamente esse potencial eletroquímico a favor desse movimento que a ATP sintase vai fazer, tá? Além disso, o que a gente tem? A gente tem a redução de uma molécula de NADP em NADPH. Então, só para lembrar que os produtos da fase fotoquímica são NADPH e ATP, certo? E aí o que acontece? Isso aqui é produzido no estroma, que é onde vai ocorrer o ciclo de Calvin, beleza? E olha só, o ciclo de Calvin ele vai utilizar esse NADP e esse ATP para produzir carboidratos, e é isso que a gente vai ver agora, tá? E o que é essa produção de carboidrato? De maneira resumida, é a assimilação ou fixação de um CO2 atmosférico, utilizando também água para produzir um carbono hidratado, certo? Por isso, produzir carboidratos, beleza? Alguns detalhes, aliás, só mais um detalhe acerca disso. Antigamente se chamava essa fase fotoquímica de fase clara e a fase bioquímica que engloba o ciclo de Calvin-Benson-Bessel de fase escura, tá? Há muito tempo já não se chama mais, há uma recomendação para não se chamar mais de fase clara nem de escura, porque isso dá a entender que uma funciona de dia e outra funciona de noite. Obviamente que a fase fotoquímica, que é aquela que antigamente se chamava de fase clara, ela depende de forma direta da luz, porque é a luz que vai fazer a fotólise da água e tudo mais, vai excitar lá os elétrons. Mas a fase escura acabava por remeter que isso só ocorreria no escuro ou que há uma independência total da luz, o que não é verdade, tá?
algumas enzimas, a gente não vai falar de enzimas específicas aqui, mas algumas enzimas que atuam nesse contexto do ciclo de Calvin são ativados pela luz e, além disso, o ciclo de Calvin-Benson-Bessel depende dos produtos da fase fotoquímica, e a fase fotoquímica ocorre por causa da luz, ou com a luz, portanto, o ciclo de Calvin-Benson-Bessel depende indiretamente da luz. Então, não se chama mais de fase clara e fase escura, beleza? Fase fotoquímica para essa parte dependente total da luz, e fase bioquímica para essa fase que depende de forma secundária da luz, beleza? E que engloba o ciclo de Calvin-Benson-Bessel. Vamos lá. O ciclo de Calvin-Benson-Bessel, ele é dividido em 3 etapas, tá? E por que que a gente divide as coisas em etapas e por que que a gente monta ciclos para descrever as coisas? Por quê? Lá na célula, a gente tem uma verdadeira bagunça onde processos estão ocorrendo tanto para um lado quanto no sentido oposto, às vezes ao mesmo tempo, muitas vezes ao mesmo tempo. E se a gente não montar ciclos, não montar esquemas, não tentar identificar padrões, a gente não tem como aprender o que está acontecendo e a gente não tem, obviamente, como ensinar o que está acontecendo. Então, vejam, aqui a gente está tratando de um ciclo, mas lá na célula isso não é um sistema fechado que vai estar ocorrendo sozinho. Então vão estar vindo moléculas de um lado, moléculas de outro lado, moléculas que saem daqui vão para outro lado e vêm moléculas de outro lado para esse ciclo, tá? Mas aqui a gente vai aprender ele como um ciclo, beleza? Então, olha só, esse ciclo ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de carboxilação. O que é essa etapa de carboxilação? É basicamente adicionar um COOH, beleza? Uma carboxila. E aí, o que acontece é que a gente tem o COO vindo do CO2 atmosférico e esse H vindo da água, beleza? E quem é que faz essa reação? É uma enzima chamada rubisco. Rubisco. É uma enzima famosa, vocês já devem ter ouvido falar. Ela é não só a mais famosa, talvez, mas ela é também a enzima mais abundante no planeta Terra, beleza? E de onde é que vem esse nome rubisco? Então, o rubis vem da ribulose 1,5-bisfosfato. O co vem de carboxigenase e oxigenase. Certo? São 2 processos que essa enzima faz. Ela faz a carboxilação, carboxigenase, e ela faz também a oxigenase. Ou seja, a carboxigenase vai adicionar CO2, né, lá na molécula de ribulose 1,5-bifosfato, e a oxigenase vai adicionar O2. Isso aqui, a depender, se ela fizer a oxigenase ou a carboxigenase, isso tudo aqui muda. Porque se ela fizer a oxigenase, vai gerar um processo chamado de fotorrespiração, certo? Então é outra coisa que a gente não vai abordar nessa aula. Beleza. Então vamos lá. Ribulose 1,5-bifosfato, que é uma molécula de 5 carbonos, vai ter a adição de um CO2, um carbono. Logo vai virar uma molécula de 6 carbonos. Só que essa molécula aqui ela é rapidamente quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos, o 3-fosfoglicerato. Essa molécula de 3 carbonos, ela vai, aliás, essas 2 moléculas de 3 carbonos, elas vão passar por uma fase de redução, tá? Que é o contrário de oxidação. E essa redução vai acontecer justamente com a doação de elétrons do NADPH, que o NADPH vai ser oxidado, né? E vai se tornar NADP para que essas moléculas de 3-fosfoglicerato sejam reduzidas com gasto de ATP. E de onde é que vêm essas moléculas? Essas moléculas vêm lá da fase fotoquímica da fotossíntese. Lembra que o produto da fase fotoquímica é ATP e NADPH? É de lá que está vindo essa energia para a fase bioquímica, beleza? Com isso, essas moléculas de 3-fosfoglicerato vão ser convertidas em trioses fosfato, que são açúcares de 3 carbonos, tri
3 carbonos, né? Ósis, que é um sufixo utilizado para açúcares ou carboidratos, e fosfato, porque são açúcares com fosfato, principalmente gliceraldeído 3-fosfato, certo? E de hidroxiacetona fosfato. São as duas trioses fosfato produzidas nesse processo aqui. Vejam que essas triose fosfato, elas são o produto do ciclo de Calvin-Benson. Então, muitas vezes se fala que o produto do ciclo de Calvin-Benson é a glicose. Na verdade, o produto do ciclo de Calvin-Benson é triose fosfato, são açúcares de 3 carbono. Essas triose fosfato podem ser utilizados para síntese de amido ali no cloroplasto, para ele ficar de forma transiente armazenada, ou podem ser utilizados também para a síntese de sacarose, que aí vai ser translocada para outros órgãos, principalmente órgãos drenos, certo? Bem, em seguida, vocês devem imaginar que, como a gente está falando que isso aqui é um ciclo, há necessidade de a gente ter várias ribulose 1,5-bifosfato, porque isso está ocorrendo o dia inteiro e precisa ocorrer de forma contínua. Então, há uma etapa de regeneração, onde essa triose fosfato vai voltar a ser ribulose 1,5-bifosfato, tá? E isso tem gasto de ATP. E aí você vai dizer assim, mas Guilherme, eu não estou entendendo se essa triose fosfato foi produzida e vai ser utilizada para amido ou sacarose, como é que ela vai ser também regenerada em ribulose 1,5-bifosfato? Como assim, né? Pois é, a matemática aqui, ela não bate se a gente olhar esse ciclo como ele rodando uma vez só e parando. A verdade é que, para que haja um ganho líquido nesse sistema, nesse processo, é necessário que esse ciclo aqui, ele rode 3 vezes, tá? Ou seja, a gente tem aqui uma molécula de 5 carbonos, se rodar 3 vezes, a gente vai ter 15 carbonos interagindo no total, né? E aí, como a gente vai estar rodando isso aqui 3 vezes, a gente vai ter 3 carbonos sendo adicionados. Isso aqui dá um total de 18 carbonos. Com 18 carbonos, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue regenerar 3-RuBP, que é o apelido carinhoso da ribulose 1,5-bifosfato, e consegue produzir uma triose fosfato. É assim que tem ganho líquido com o ciclo de Calvin-Benson-Bessel. Certo? Então vejam, vamos resumir toda essa história. O ciclo de Calvin-Benson-Bessel tem 3 fases: carboxilação, redução e regeneração. Facinho de lembrar. Carboxilação. Por que carboxilação? Precisa adicionar o CO2 que vem da atmosfera, né? Por que redução? Porque precisa preparar para triose fosfato ser produzida. Então tem os gastos de ATP e NADPH. Por que regeneração? Porque é um ciclo, né? É um ciclo que precisa continuar. Aí precisa produzir de novo a RuBP, que senão esse sistema não teria ganhos, né? Você gastaria, exauriria as RuBPs ali e não conseguiria mais tocar para frente ou assimilar CO2, tá? E aí, lembrar ou pensar que há apenas nesse processo uma fase produtiva, que é a de carboxilação, que é a única fase onde há de fato um ganho, né? Tá ganhando um CO2 vindo da atmosfera. Os outros passos é gasto de energia para preparo para se tornar uma triose fosfato e regeneração da ribulose 1,5-bisfosfato. Lembrar que o produto final são trioses fosfato, né? Principalmente gliceraldeído 3-fosfato, e não a glicose como normalmente a gente pensa, como a gente vê naquela fórmula ou naquela equação geral da fotossíntese, embora ela seja muito boa para traduzir a química geral desse processo, né? E aí, com 3 voltas, entre aspas, nesse ciclo, há um ganho líquido de uma triose fosfato. E o gasto de energia desses processos vem todo lá da fase fotoquímica da
fotossíntese, beleza? Essa foi a nossa aula de hoje sobre fase fotoquímica. Lembrando que lá no Physioplant Master a gente tem uma sequência de aulas sobre fase bioquímica, sobre fase fotoquímica, enfim, uma série de conteúdos mais aprofundados para você que quiser se destacar no mercado de trabalho dominando a fisiologia vegetal. Se você tem esse interesse, entra nesse QR Code aqui, coloca o seu nome lá na lista de espera, só nome e e-mail, que assim que o curso estiver pronto para ser lançado, que não deve demorar muito, eu vou te avisar por e-mail e vou te dar um desconto muito bom, tá bom? Até mais!